Salve, turma boa! Semana de 16 a 23 de agosto de 2023, mês com 5 semanas. Considerações iniciais. Amanhã, segundo eu apurei hoje, até agora, como sempre gravo no final do dia, deve sair o anúncio se haverá ou não a expansão dos BRICS, né? E tudo que essa reunião, eles sempre produzem um documento contém a cúpula. Aparecerá na aula da semana que vem, porque eu não vou me antecipar aí. Assim como o avião do Pegojin, aquele líder do grupo Wagner, precisamos ter confirmação se realmente ele estava no voo, porque ele gravou um vídeo na África na segunda-feira, né, antes de ontem, e bem como a votação do arcabouço fiscal, que agora eu gravei a aula, foi para o Senado, sofreu alterações, voltou para a Câmara, sofreu alterações, e agora vai para a sanção do presidente. Assim que ele sancionar, eu trago os detalhes do arcabouço fiscal. Fico aqui muito chateado e deixo as minhas condolências a amigos e familiares dos torcedores do Corinthians naquele acidente lá em Betim, até porque 3 eram da minha cidade, eu nasci em Pindamonhangaba, logo saí para estudar fora. Inclusive um deles, minha irmã, ontem me escreveu chorando, foi aluno dela, né? Então, deixo aqui esse registro, tá? Então, a gente sempre tem que ter muita cautela nas informações porque elas precisam ser confirmadas. Aqui não é um jogo de especulação, né? É um jogo de conteúdo e com muita informação e tentando orientá-los para resolver as questões de atualidades com a ajuda das aulas, dos slides e dos livros que eu produzo. Diogo, quero falar com você, quero entrar em contato. Olha, agora está no modo avião, ali o meu celular, porque hoje eu vou fazer 3 gravações aqui, não sei que horas vou acabar, mas deixo uma mensagem, assim que eu puder eu retorno, aproveita a promoção. Eu tenho dito que eu dou o livro 8 para a pessoa conhecer o trabalho, porque é um trabalho que é uma verdadeira apostila de atualidades com questões inéditas, né, que muitas vezes não consigo colocar aqui. E a pessoa adquirindo 3 livros, eu dou um de graça, mais a degustação ela fica com 5, né, com questões aí, dão mais de 500 páginas, e eu estou fazendo isso a R$80, cada livro sai a 25. Então eu estou fazendo uma super promoção para te ajudar e me ajudar, e a gente chegar ao ponto um dia de nunca mais sair de casa e te ajudar nas aulas com grupos de alunos. Se quiserem formar, mandem mensagem, temos 10 aqui, tem que ser uns 10 pelo menos, porque gostaríamos de ter aulas semanais, mais longas, com questões e tal. Eu estou aberto a isso, a gente faz pelo Zoom, que é gratuito, né? E sem maiores problemas. Essa é a semana referida dos fatos mais importantes e vamos a eles. Começo sempre por Brasil. Dá um print na tela, vou sair daqui, né, para você poder ler. Monitor da violência. Assassinatos caem, e aí assassinato, hein, pessoal? Não é morte por doença nem acidente. No primeiro semestre de 2023. Então já temos dados de 2023. O país teve 19 mil mortes violentas. Agora o número é assustador, 110 por dia. No ano passado tivemos 20 mil no mesmo período. Tá? A queda segue a tendência de 2022, quando o Brasil registrou uma baixa. Então em 2021 foi maior do que 2022, 2023 está caindo. Amapá é o disparado, o estado com maior aumento percentual. O Brasil teve uma queda de 1%, foram 40 mil mortes violentas. Mas mesmo assim, né, se você pega, e esse é um dado seguro, porque ele é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Violência da USP, né? Então, esses dados têm que estar na ponta das línguas e, segundo eles, mudanças na dinâmica do mercado de drogas, apaziguamento de conflitos entre facções e políticas públicas de segurança e sociais, por exemplo, o uso de câmeras nas fardas dos soldados. Tá? A região norte é a região com o maior número de violência.
É um dado para você, é um slide para você dar um print e ler com calma, tá? Porque tem muitas informações. E eu não consigo ficar lendo tudo aqui, porque é muito tema que a gente aborda nas aulas semanais. Mas já citei os principais dados. Gente, olha que loucura. O Brasil foi o país que mais ganhou milionários em um ano, diz o OBS. Relatório Global Wealth Report mostra que o país... Bom, o relatório é dessa instituição, mas ele saiu em todos os jornais. Mostra que o país passou de 293 mil milionários para 413 em um ano, alta de 41%. Eu quero saber onde é que estão esses milionários, né? Então, não é o país que mais tem milionários, mas é o que mais ganhou. O estudo estima que em 2027 serão 788 mil pessoas com 1 milhão, cerca de dólares, cerca de 5 milhões de reais na conta do país. Eu quero estar entre esses aí, hein? Ajuda a gente, compra os livros. Num crescimento de 91%. O país foi seguido por Irã e Noruega, ambos com 104 mil milionários e mais, e por México, Rússia, tá? Na outra ponta, Estados Unidos, com menos milionários pela crise econômica, Japão, Reino Unido e Alemanha, que registraram queda. O coeficiente Gini é o que mede a desigualdade. Então, o índice, no entanto, mostra que o Brasil é mais desigual que a Índia, que os Estados Unidos, né? O Japão tem lá o índice 66,3 e a Austrália. Este elevado número de milionários significa só aumentar a desigualdade social brasileira. A riqueza líquida privada caiu de 11 trilhões, né? Agora está caiu 11 trilhões, está em 454 trilhões. A riqueza mundial, quem mais perdeu, Estados Unidos e América do Norte. Eu acho essa uma notícia curiosa para a gente entender como eu atribuo isso à especulação financeira. Tá? STF forma maioria para tornar obrigatória a criação do juiz das garantias. Corte discute se a adoção da figura durante a investigação de crimes é constitucional. O placar já está 6-1, portanto, na quinta-feira. O que é o juiz das garantias? Está lá no meio, em vermelho. O processo penal no Brasil passará a contar com a participação do juiz de garantias, um juiz de direito que, segundo a legislação, estará encarregado do controle da legalidade da investigação criminal e da salvaguarda dos direitos individuais. Na prática, esse juiz vai atuar na fase de investigação dos crimes, quando forem necessárias decisões jurídicas para procedimentos que vão ajudar a polícia e o Ministério Público a desenvolver as investigações. A lei estabelece uma lista de 18 situações que vão atuar, eu coloquei 3 aqui, tá? Então, não coloquei todas, a menos que, repito, isso seja aí pedido no seu edital. Agora, criou-se um grande debate no Supremo Tribunal Federal, porque isso demanda muito custo. Né? Como é que nós vamos ter mais um juiz? Então vai ter um juiz que vai acompanhar o processo e um juiz que vai julgar. Isso veio um pouco da história da Vaza Jato aí, e do pacote anticrime lá de 2019. E agora o Supremo entendeu ser constitucional a criação desse juiz. Se for pela lisura do processo e para que dê mais celeridade, alguns acham que não, às investigações criminosas no Brasil, eu bato palma. Se for para um custo administrativo que impeça o judiciário de agir com independência, precisamos conferir. O fato é que decisões do Supremo são sempre importantes para suas provas. Já está uma questão como essa no livro 14, que devo lançar no começo de setembro. Bom, nós tivemos o índice da Bolsa de Valores, a maior sequência de queda da sua história. Não em percentual, mas foram 13 pregões consecutivos de baixa.
E em 14 dias úteis do mês de agosto, 13 a Bolsa caiu. Os analistas econômicos, né, isso é um recorde negativo, o último aconteceu em 70, quando foram 12. Perspectivas de juros altos nos Estados Unidos por mais tempo, e aí as pessoas retiram dinheiro e vão aplicar lá nos Estados Unidos. O período de desaceleração econômica que a China atravessa, principalmente pela instabilidade na construção civil, ela não está crescendo tanto, precisamos aguardar aí esse movimento da China, que é o grande parceiro econômico brasileiro. A indefinição do futuro fiscal no Brasil, agora com a aprovação ontem do arcabouço fiscal, hoje já vi notícias que o dólar caiu e a Bolsa subiu. Uma temporada de balanços corporativos pior do que a esperada, as Americanas, Magazine Luiza, né, em grandes empresas perdendo aí o seu valor de mercado, e a insatisfação com a política de preços da Petrobras, que, enfim, está tentando controlar, mas produziu um aumento. E aí, sem dúvida nenhuma, a China é a grande impactante na nossa economia. Isso levou a esse recorde histórico de queda nas bolsas de valores. Para questões que envolvem economia, esse é um dado fundamental, porque tudo que envolve história e atualidades é questão de prova. E aqui não precisa guardar os 5, sempre a gente argumenta que três fatores já o habilitam a acertar a questão. Mas as coisas estão se recuperando, graças a Deus. Outra decisão do STF forma a maioria para confirmar proibição de remoções forçadas de pessoas em situação de rua. O Alexandre de Moraes havia dado aí um prazo de 120 dias para o governo federal, estadual e municipal apresentarem um plano de ação, e agora essa decisão foi individual, foi ao plenário virtual e também o Supremo entendeu que não dá para remover, com a decisão, a remoção de pessoas, recolhimento de objetos ficam proibidos. Os serviços de zeladoria urbana estão obrigados a divulgar com antecedência dia e horário de suas ações para quem vive na rua possa recolher seus pertences sem conflitos. Alexandre de Moraes também proibiu a instalação e construção de barreiras físicas, a arquitetura hostil, a lei Padre Júlio Lancelotti. Também devem ser previstos mutirões da cidadania periódicos para regularizar a documentação, transformar essas pessoas em pessoas cidadãs, né? É óbvio que muitas coisas que essas pessoas carregam consigo, como armas e tal, devem ser removidas, mas aquilo que é o mínimo para a sobrevivência, como alimentos e roupas, não podem ser retirados. Então, o Supremo agora aí decidiu que esse rapa, né, muito frequente na cidade de São Paulo, que perto de casa tem uma praça que a cada 15 dias eles vêm e levam tudo desses moradores de rua que ali acumulam parte das suas necessidades, né? De novo, STF. Olha, eu estou super STF hoje, mas, enfim, é importante. STF permite reconhecer ofensa contra a população LGBTQI+, como injúria racial, tá? Então, agora, por 9 votos a 1, quem atacar lésbicas, gays, bissexuais, será incluído no Código Penal e como injúria racial, que dá aí o crime de 2 a 5 anos. Mas uma decisão no intuito de produzir dignidade às pessoas e das chamadas minorias, tá? Tem ali a distinção entre racismo e injúria racial, lembrando que já havia decidido, eu já falei em aulas anteriores, assisti aulas anteriores. Eu fico assim, tá caindo toda hora o microfone. Eu fico assim, a última aula, penúltima aula de 15 dias, 500 visualizações. Quer dizer, somado o pessoal que assina o
porque vai de graça no YouTube e vai também para o canal do Vencendo, para quem tem assinante e recebe os slides. Então dá mais de 1000 visualizações. Agora, da semana da aula passada, não sei se é por causa dos algoritmos aí, 160. Pode, pessoal, 40 dias por semana de atualidades faz aí na sua diferença na sua preparação. As pessoas têm essa mania de meio que desprezar. Eu já vi cada uma, gente, não passar por atualidades, porque falar, não, eu acompanho notícias, eu sei. Não é bem assim, é uma disciplina muito específica, tem questões nos livros. Bom, agora as rápidas aí, manchetes. Famílias brasileiras desperdiçam mais de um salário mínimo jogando comida fora. 8 em cada 10 declararam R$ 1.630 num país que passa fome. Disseram que jogam comida e são jovens que moram sozinhos. ONU alerta sobre violência sexual contra mulheres e meninas no Sudão. O Sudão está em guerra civil há 4 anos, há 4 meses, né? Então, agora, essa guerra já deixou 4 mil mortos e forçou 4 milhões de pessoas a fugirem de casa, mais de 1 milhão para países vizinhos, o que tem aumentado o número de refugiados, que eu já coloquei numa questão no livro, que são mais de 100 milhões. O Japão revogou a compra, a suspensão de comprar produtos avícolas de Santa Catarina, uma boa notícia, depois que teve lá o nosso ministro Favaro negociando. Aedes, variante mutante do Omicron, foi detectada pela primeira vez no Brasil, mas a pessoa idosa se curou no outro dia porque estava com a vacinação completa. O Ministério Público Federal recomendou ao IBAMA que rejeite o pedido de reconsideração da Petrobras de explorar petróleo no Amazonas. Acontece que a Advocacia Geral da União autorizou. Então vamos ver o que o IBAMA vai dizer sobre essa exploração lá no Amazonas, que já foi alvo de outras aulas, né? Porque os riscos de contaminação da região são grandes. Missão lunar russa fracassou, a sonda explodiu antes de chegar. Mas temos uma notícia boa no final da aula. Alegria em Madrid, tristeza em Londres, né? A Espanha foi campeão da Copa do Mundo aí com 1-0, gerando toda a polêmica do beijo na boca do presidente da federação na jogadora, né? Mussum, guardem isso, ganhou o 51º Festival de Gramado. Estou louco para assistir. Esse filme aí ganhou 6 quiquitos de melhor filme, né? Mais um assassinato aí por questão de perseguição de uma líder quilombola, Mãe Bernadette. A ONU já condenou que não se transforme num caso aí que nem Marielle, na disputa por terras, né? A Mãe Bernadette, além disso, é uma líder religiosa. Grupos de direitos humanos acusam guardas da fronteira da Arábia Saudita de matar imigrantes. Grupos vindos da Etiópia foram alvejados por tiros e bombas. Afirma que milhares podem ter morrido. São pessoas que estão vivendo, já caiu até em prova, uma guerra civil na Etiópia, na região do Tigré, e a Arábia Saudita não deixa entrar, né? Uma denúncia grave de direitos humanos. O Equador, que teve eleições, decidiu interromper exploração de petróleo. No mesmo dia da votação, coisa que a gente não faz aqui, eles consultam outras coisas, né, no referendo. E o referendo entendeu que, além da eleição, que não se deve explorar petróleo na Amazônia do Equador. Excelente notícia para o meio ambiente. Isso é uma coisa que eu acho fantástica, né? Já que as pessoas vão votar, temas polêmicos, legalização do aborto, drogas, poderiam também, como é nos Estados Unidos, serem consultados aí no dia das eleições. Especial nas eleições municipais, onde você vota em menos candidatos, só prefeito e vereador. Nas eleições majoritárias, tem deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, talvez não seja o momento. Mas nas eleições municipais, que são intercaladas, eu acho que deveria sim a gente ter aí outras consultas populares para inclusive dizer ao Congresso Nacional o que é que nós pensamos e quais são os valores da nossa sociedade e que tem que prevalecer o desejo da maioria.
Muitos países fazem isso. Gente, tenho dito e reafirmado sobre os realinhamentos mundiais aí. Rússia e China fazem manobras conjuntas no Pacífico e Japão envia caças por suspeita de espionagem. Navios de guerra dos dois países realizaram na sexta-feira, dia 18 de agosto, treinamentos e manobras. Parte da parceria militar entre os dois países anunciada no fim do ano passado por Putin. No mesmo momento, os chefes de Estado, Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul se reuniram nos Estados Unidos para discutir um alinhamento, né? Então, quando a gente fala em geopolítica, a gente começa a ver a divisão de forças, quem está aliado de quem, né? Já falei que existe um apoio entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, a AUKUS, mas a China se declara muitas vezes neutra, mas você sabe como é que funciona o governo chinês. Vai comendo pelas beiradas e está salvando a Rússia das sanções que sofre com a guerra com a Ucrânia, né? E agora realizando manobras militares. Tudo leva a crer aí que a Rússia pode ajudar numa eventual invasão a Taiwan, algo que eu já chamei a atenção de vocês, que é o real interesse da China em anexar essa província que ela entende como rebelde, né? E, por outro lado, os americanos aí atuando fortemente com os seus aliados na Ásia, principalmente Japão e Coreia do Sul. Não é uma guerra declarada, não é uma guerra fria, é comum exercícios militares, mas só deixa o mundo mais tenso, né? E prova exatamente aí essa aliança cada dia maior entre Rússia e China. Bom, essa é uma notícia que a gente não tem como bater, mas o New York Times é um jornal bem conceituado, né? E apurou que já chegam a 500 mil mortos na guerra da Ucrânia. As baixas russas seriam de 300 mil, com 120 mil mortos, né? E 170, 180 mil feridos. Os ucranianos estariam na casa de 70 mil mortos e 100 e 120 mil feridos. É o mesmo número da guerra da Síria, que já está há 11 anos, há 13 anos, 12 anos ocorrendo. E a guerra na Ucrânia é 1 ano e meio, para você ter uma proporção dessa guerra. A ONU informou que já 10 mil civis, entre ucranianos e russos, perderam sua vida aí, tá? A gente vai só ter esse dado, mas quando a guerra acabar, é o que a gente espera. A Ucrânia tem 500 mil soldados, enquanto a Rússia 1.330.000. Fora os mercenários que atuavam, né? E repito, não posso falar se ele morreu ainda, porque não, as fontes não são aí reveladoras. As pessoas mais ricas dos Estados Unidos também são alguns dos maiores poluidores do mundo, não apenas por causa de suas enormes casas e jatos particulares, mas pelos combustíveis fósseis gerados pelas empresas nas quais investem seu dinheiro. Gente, olha que dado. Eles descobriram que os 10% mais ricos dos Estados Unidos, famílias que ganham mais de 188 mil dólares, 884 mil, e aqui deu pau no telefone, não coloquei no modo avião, deixa eu só desligar aqui, desculpa. Vou colocar no modo avião, esse 03 que fica ligando pra gente aí, né, e me incomoda. Desculpa. Voltando. São responsáveis por 40% da poluição do planeta causada pelo homem. Somente a renda do 1% mais rico é associada a 15% a 17% da poluição. E aí está tratando poluição, né? Não está tratando só aquecimento global, né? Então, é o mundo mais rico produzindo a maior quantidade
de destruição ambiental no planeta. E juntando com aquela ideia, né, por isso que eu coloquei, às vezes tem semanas que a gente trata muito do STF, tem semanas que a gente mostra essas discrepâncias sociais, como o país que mais ganhou milionários no mundo, o Brasil, e agora mais uma revelação aí dando conta de que os mais ricos americanos são os que mais poluem. Bom, está tendo a reunião dos BRICS e aqui eu peguei um gráfico só para ilustrar só o tamanho. E aí quando na próxima quarta-feira, que é dia 30, né, eu vou trazer todo o relatório e tudo que foi pautado pelos BRICS. Veja como os BRICS estão crescendo o seu PIB em relação às 7 maiores economias do mundo. Já atingem um quarto, né? Em trilhões de dólares aí no mundo. Então, daí o porquê mais de 40 países tentarem entrar nos BRICS. Ao que eu apurei hoje, 5 já estão confirmados. Irã, Arábia Saudita, Egito, Indonésia e Argentina. Vamos aguardar, eu quero com calma, porque olha o percentual e juntos os BRICS correspondem a 40% da população mundial. Então, os emergentes crescendo, e olha quando eles surgiram, 2,7 para 27, 25. Óbvio que impulsionado pela China e pela Índia. Às vezes um gráfico revela mais. Gente, eleições depois da morte de vários políticos serem mortos, as eleições ocorreram no Equador, aparentemente pacificamente, e vai ter um segundo turno. Correísmo e anticorreísmo, né? Na verdade é a seguidora de Rafael Correa, que foi presidente, um cara de esquerda que está exilado na Bélgica por condenação de corrupção, Luísa Gonzalez e Daniel Noboa, filho de um bilionário, vão disputar as eleições lá no Equador. Então seria alguém de centro-esquerda e alguém de direita, tá? Então fala aí que o Rafael Correa está na Bélgica, condenado a 8 anos por prisão, por corrupção, mas ela teve mais votos que ele no primeiro turno. Pegou em terceiro lugar aquele que substituiu o Villavicencio, que foi assassinado. A julgar se esses presidentes terão a coragem para enfrentar o crime organizado que toma conta do Equador e, como eu falei, o transforma no segundo país mais violento da América do Sul. E vamos aguardar também, porque a eleição é em outubro, e como dizer o desenrolar dessa eleição, se será violento ou não, tendo alguma notícia cá trago para vocês, dado que mesmo o Equador sendo um país com 8 milhões de habitantes, não tendo tanta importância, mas aí aquilo que eu falei, né? Decidiram não explorar petróleo na Amazônia no mesmo dia que votaram. Mas ganhou notoriedade por conta da violência que marcou esse processo eleitoral. Um outro presidente foi eleito na América Latina, e toda eleição é sempre importante. A Arévalo, que já foi vice-presidente, filho de um ex-vice-presidente, que derrubou a ditadura na Guatemala, de centro-esquerda, venceu as eleições na Guatemala, já em primeiro, aí foi o caso do segundo turno, né? E promete aí tirar 60% da população dos guatemaltecos da pobreza, né? Então, 17 milhões de pessoas vivem na Guatemala, país esse que, na América Central, muitos tentam fugir para os Estados Unidos, tá? Então, é importante fazer o seu mapinha aí, né, com as suas anotações, onde tem eleição, vai ter eleição na Argentina, você sabe, já tiveram as primárias, e eleições da Venezuela ano que vem. As provas gostam muito de pedir esses temas ligados ao processo eleitoral, tá? Então, atentos aí.
Bom, aqui eu peguei, na onda de conhecimentos gerais, uma série de perguntas sobre os BRICS para que vocês conheçam e quando vier a notícia do que ele ficou decidido, vocês tenham uma noção desse grupo aí, né? Então, os países membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam mais de 42% da população mundial e quase um quarto do PIB e 18% do comércio. O grupo de países emergentes tem lutado para fazer jus ao seu potencial de oferecer uma alternativa aos sistemas financeiros políticos tradicionais, em especial o FMI, né? Inclusive, o presidente Lula fez no seu pronunciamento aí. Para isso, criou um banco com aporte de 100 bilhões de dólares para financiar o novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco dos BRICS, que é presidido pela ex-presidente Dilma, né? Vamos ver a decisão amanhã e estará na próxima aula. Como o comércio e investimento evoluíram nos BRICS? Os BRICS viram sua influência econômica aumentar nas 2 últimas décadas, em grande parte há anos de crescimento estrondoso da China, que chegou a crescer a 14%, a segunda maior economia do mundo. Não vai bem das pernas. E a ascensão da China, que emergiu como 5ª maior economia global e atualmente potência econômica que mais cresce no mundo. Então, todas essas informações é mais para a gente dar um RG dos BRICS e o que será alterado nessa reunião histórica lá na África do Sul, em Joanesburgo, que eu não tenho todos os levantamentos, a não ser os discursos aí dos presidentes, né? O Putin não foi, porque tem aí uma denúncia do Tribunal Penal Internacional que ele cometeu crimes de guerra, sequestrando crianças da Ucrânia e ele poderia ser preso, tá? Porque ele sobrevoaria áreas internacionais e aí o Tribunal Penal Internacional tem legislação sobre isso. É mais para que você entenda aí os tantos blocos econômicos que existem no mundo. Estou encerrando, mas fica até o final. Isso é de hoje, hein? Índia se torna o primeiro país, olha como estamos falando da importância da Índia, a pousar no polo sul da Lua, em missão histórica. Módulo lunar no país asiático pousou na superfície nesta quarta-feira. E indianos querem estudar a presença de água no satélite que foi detectada em missão em 2018. Tá? Então, segundo Estados Unidos, Japão, Europa, China e Israel tentaram pousar, mas todas as missões falharam e a China conseguiu, né? A Rússia tentou pousar e não conseguiu também. Então é uma sonda, não são pessoas, e as características dessa parte da Lua é um terreno traiçoeiro, com grandes crateras, encostas íngremes, e além de não receber luz solar. Então a temperatura chega a menos 200 graus, mas há possível a água congelada, e isso só pode trazer melhoras na pesquisa, tá? Então, parabéns à China. Eu vi a festa aí do Modi, que é o primeiro-ministro, lá nos BRICS, comemorando este feito histórico da Índia aí pousando na Lua hoje, na quarta-feira. Vamos ver o que eles conseguem trazer aí de novidades nesses estudos científicos sobre o espaço. Sou muito curioso em relação a isso. Não sai daí! Bom, este é o último livro que eu escrevi, com 100 questões de atualidade, 50 de Brasil e mundo, todas super comentadas, e eu valorizo muito o comentário, abordando temas de 1º de junho a 15 de julho. O livro, para você saber, esse é o 14º livro que eu venho fazendo ao longo de 45 dias, às vezes 2 meses, tal, dependendo do que me oferecem de questões. Cada exemplar é R$ 25,00, mas como eu anunciei no começo, existe uma promoção para quem adquire 3. E se quiser conhecer o livro, eu ofereço o livro 8, que é do 2º semestre do ano passado. Tá? Então tá aí, o livro 8 é esse do meio aí, e ele tem 130 questões. Então ele pega, acho que de setembro a dezembro do ano passado. Para quem tem edital que pede questões do ano passado, ou se quiser conhecer, né,
do primeiro semestre desse ano, eu tenho esses 4 livros, né? O 10, o 11, o 12 e o 13, que vão completar 420 questões, mas como você vai ganhar 8 de degustação, são 550 questões. Estou terminando o livro 15, que vai abordar de 15 de julho a 30 de agosto, eu espero terminar até lá. E para isso, pessoal, manda um WhatsApp, porque é o modo como eu procuro pegar esses temas e acrescentar para além desse slide. Muitas vezes são perguntas que estão aí nas aulas que eu transformo no formato de questão de prova de atualidades, o que vai te auxiliar muito, 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 tá? Então, e aí eu mando em PDF, a pessoa faz um Pix, é super fácil, todo dia a gente vende, né, para o Brasil inteiro, não tenha vergonha, é uma forma de um material a mais para te ajudar, e se você já assina algum curso, isso vai complementar as suas preparações, vai te dar repertório para redação, para geografia, para história, enfim, até para interpretação de texto, tá? O WhatsApp é o melhor caminho, segue a gente no Instagram, tem o meu canal do YouTube, também a gente precisa de seguidores, de joinha, de comentários aí nas nossas aulas. Temos aqui, para quem está vendo pela primeira vez, os endereços do Vencendo Concursos, que é o curso que mais cresce no Brasil em número de alunos, atendendo principalmente prefeituras e cargos administrativos, mas também pega grandes concursos aí de âmbito nacional. E tem, se você entrar em vídeos, entra no canal do YouTube, vídeos, vai descendo, porque tem muita aula. E aí daqui a pouco aparece um careca lá, sou eu, que toda semana eu gravo aulas de atualidades aqui para o Vencendo Concursos e garanto a você, eu sempre gosto de falar baixinho, chora com o Cristiano que ele faz uma promoção para você, faz um plano de estudo, né, disseca aí o edital, não só ele, como outros professores também, né, o Marcelo de matemática, o Dorival de português, Luiz Santos de direito, só fera aqui de São Paulo e de outras partes do Brasil, oferecendo o melhor conteúdo para você. Maravilha, pessoal? Então, muitos concursos, hoje saiu da Câmara dos Deputados, é muito difícil, é muito específico, mas o salário é de 26 mil. Veio aí a Polícia Civil, PM tem 2 por ano, é uma cacetada de concursos, Dataprev que tem atualidades, né, IBGE, não dá para ficar somente com a aula, tem que ter material em mãos, porque a gente quando escreve, tanto que a Suécia abandonou o livro digital e o governo de São Paulo também, tá? Me despeço até o dia 30, aí e você percebe que é uma toada com mais de 10 temas gravados semanalmente há mais de 2 anos, aqui deixando você super apto a gabaritar atualidades, que são pontos preciosos e que só o aluno concurseiro esperto percebe que isso faz a diferença no final. Uma boa semana, fiquem com Deus, Buda, Krishna, os orixás, todos, vamos em frente e semana que vem eu atualizo sobre as decisões do BRICS, do arcabouço fiscal e se realmente o líder do grupo Wagner estava no voo que caiu lá na Rússia. É tudo com muita cautela, tá? Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Boa semana para vocês.